Estou aqui no centro de Katmandu. Que essa igreja também, através da sua oferta, participa, ajuda, coopera, e a gente não pode parar. Cada vez mais a pedidos, a socorro, a necessidade aumenta. Ontem o pastor Peter me ligou expondo os desafios que ele está enfrentando, desafios de família, alguns problemas com os filhos, filho menor na escola outra vez, uma escola cristã, mas não há respeito uns pelos outros. E ele pediu mais uma vez ontem, mandou uma lista com mais 10 pastores carentes de ajuda. É só Jesus na casa. Queridos, nós estamos firmes no propósito. Você que não fez a sua cartinha ainda, seu pedido de oração, dá tempo até a ceia, dia 3, é o último dia de entregar. Eu estou orando sempre por esses pedidos, mas todos aqueles que vêm, a gente está citando ao Senhor, e até a ceia você tem tempo para colocar aqui nesse balainho bonito o seu pedido de oração. Balainho tão ajeitadinho, pequenininho, não dá nem para um pé de mandioca aqui dentro, né? Mas tão bonitinho. Mas você pode colocar aqui seu pedido de oração, e a gente está intercedendo a Deus todos os dias. Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia, por favor. Salmo 119. Vou ligar o meu cronômetro. Salmo 119. E o verso 19. Obrigado, pastor Omar, por ter vindo trazer essas informações, irmã Ruth. O seu pão deixou com água na boca. Deus abençoe vocês no trabalho. Diz assim, Salmo 119, verso 19. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Algumas versões diz nesse versículo: viverei poucos dias na terra, então não escondas de mim os teus mandamentos. Incline sua cabecinha, por favor, feche seus olhinhos. Paizinho querido, amado da minha alma, eu te louvo pelo privilégio de estar com essa igreja tão rica, tão linda. É tão bom estar com eles e melhor ainda estar contigo e com eles. Peço-lhe o teu favor sobre nós esta noite, que a tua palavra seja derramada sobre nós como uma boa chuva seródia sobre nossa terra. Que possamos capturar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e nos dar essa instrução, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu venho já há algum tempo ensinando-vos. Semana passada nós trabalhamos, semana atrasada aliás, o 6º princípio, conselho, ideia, que tem o Senhor nos ensinado como ter uma vida de sucesso em Deus. Tentando vos mostrar o que Deus pensa sobre sucesso, o que Ele nos ensina sobre sucesso e o que podemos nele alcançar na perspectiva de sucesso. Obviamente um sucesso diferente daquilo que a gente vê no contexto de mundo, mas um sucesso segundo Deus, de uma forma extraordinariamente bonita. E pude vos falar na primeira noite que não há sucesso algum se este
não for pelo Espírito Santo, que nós podemos contar com Ele para obtermos o sucesso na vida. Com base nessa primeira, é evidente que todas as outras se desdobram. E a segunda noite nós falamos sobre um princípio fundamental, uma decisão importantíssima que nos leva a ter sucesso, do que é investir o melhor de nosso tempo em Deus, todos os dias. Partindo dessa mesma ideia, uma terceira noite, nós trabalhamos um terceiro princípio: reconheça que todo sucesso começa dentro de você. Uma explanação de Deus daquilo que está dentro de nós e que o diabo não quer que a gente veja. Falamos uma quarta noite de uma forma bastante simples, mas importante. Eu vos disse que a pessoa que você escolheu para viver é a pessoa que define ou definirá o seu futuro. Trabalhamos isso de uma maneira bastante ampliada. Enfim, os levei a uma quinta noite, no qual falamos sobre o tema: nunca despreze o valor de uma instrução, seja ela qual for. Vos mostrei a importância da instrução. E a sexta noite vos falei um tema que considero, dentre todos os 17, extraordinariamente importante, que fez uma diferença radical na minha vida e que ainda hoje faz, do que é: busque um mentor e se submeta a ele. E dentre as 10 considerações que eu tenho sobre esse tema, eu pude falar 2. Óbvio que não vou voltar nele hoje, falar as outras 8. Se Deus quiser, a gente vai transmitir isso aos irmãos de outra forma. Mas hoje eu quero te levar a pensar nesse texto, cujo Espírito Santo colocou no meu coração, dentro dessa perspectiva, dessas 17 lições que nos conduzem a uma vida de sucesso. E a lição de hoje, igualmente importante a todas as outras, mas eu diria que ela é preponderante entre hoje, amanhã e o ontem. Ou seja, se quisermos, ela pode fazer a diferença radical entre tudo que passou e entre tudo que virá. Aquilo que nós tentaremos aprender aqui esta noite pode definir o futuro de nossa vida, pode ilustrar o nosso sucesso de uma maneira clara e pode nos trazer a conquistas que até então não imaginávamos, mas que é possível. Então perceba o que a palavra do Senhor nos ensina. Observando esse texto, o Salmo 119, o salmo mais longo de toda a coletânea dessas canções, ele está falando sobre o tempo. E não há nada mais importante do que o tempo. E a temática que a gente vai trabalhar hoje é exatamente sobre isso: tempo. Então, quer dizer, decida aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível. Repita comigo, por favor, e diga: decida aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível. Uma vez que ele disse: eu sou peregrino na terra, ou minha vida aqui dura muito pouco, eu estou de passagem nessa terra, ele está falando da importância do tempo que tem na vida. Ele está falando que o tempo de vida que temos aqui passa tão rápido que é necessário tecer considerações e aprender sobre isso, para que não percamos o tempo e entendamos o real valor dele. E diga-se de passagem que a coisa mais importante que Deus criou ao homem foi o tempo. Eu diria que esse é o presente mais valioso e mais importante que Deus já outorgou a mim e a você sem cobrar nada: o fator tempo. Quando a gente compreende isso, tudo passa a mudar. Por quê? Porque gerenciar o tempo de nossa vida é como gerenciar a própria vida. Se a gente não é capaz de administrar 24 horas do nosso dia e gerenciá-lo de maneira que possamos alcançar o sucesso, como, pois, poderemos gerenciar 24 dias, ou 24 anos, ou uma vida inteira? Se não aprendemos a gerenciar 1 hora da vida, como aprenderemos a gerenciar todas as horas do dia e as horas da nossa vida? E assim sucessivamente nós vamos diminuindo, chegando a minutos e a segundos. Se não aprendermos a gerenciar os segundos da vida, tampouco aprenderemos a gerenciar as horas ou os dias. Isso se faz muito importante, porque leva-nos a pensar o valor do tempo que a gente tem. Se quisermos gerenciar o tempo, entenderemos o futuro que temos. Isso é tão importante que
Muitas pessoas passam a vida inteira e jogam fora a única coisa que poderia fazer dela um grande sucesso: o tempo. E como podemos descobrir isso? Para aprender o valor do tempo e aproveitá-lo de maneira abundante, ao máximo, é preciso a gente fazer pelo menos 3 perguntas. E não se zangue de eu pedir a você comunicar-se com quem está perto, porque é um meio que eu tenho de dialogar convosco e de vos ensinar. Então, as 3 perguntas iniciais para a gente compreender como podemos aprender a gerenciar o tempo e fazer nossa vida ser produtiva. A primeira pergunta é essa. Diga comigo, para quem está perto de você: com o que gastei o tempo que passou? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer todo dia, se a gente quiser aprender a gerenciar o tempo a partir de hoje. Com o que eu gastei o tempo que passou? Porque a maioria de nós nem sabe. O dia de ontem passou e a gente ficou pensando: o que eu fiz ontem? O ano está chegando ao fim, daqui 1 mês e pouco é Natal, e a gente está se perguntando: caramba, já é Natal, o que eu fiz esse ano? Planejei ir para a academia, não fui. Planejei emagrecer, não emagreci. Planejei comprar uma coisa, não comprei. Planejei economizar, não economizei. Então o ano se passou e a gente busca, e a gente não consegue encontrar o que a gente fez, pelo menos na maioria do tempo. Isso é um prejuízo. Perceba que é uma segunda pergunta. Diga para quem está pertinho de você: esse tempo que você gastou foi um investimento ou foi uma dívida? Sim, porque todo o tempo que usamos, ou ele é usado em um investimento que produz na nossa vida, ou é uma dívida daquilo que não produzimos, perdemos, então ficamos no vermelho, ficou no negativo. Então esse ano para ti, ou para mim, ou para nós todos, o tempo que passou foi um investimento ou foi uma dívida? Vai entrar o ano de 2018 com saldo ou com dívida de tempo? É uma terceira pergunta que é preciso fazer regularmente, se quisermos aprender a gerenciar o tempo. Diga comigo assim, para quem está perto de você: valeu a pena o seu tempo gasto esse ano? Quando eu aprendi a fazer essas perguntas a mim mesmo, eu comecei a perceber o quanto de tempo eu vinha perdendo e quanto de riqueza que eu estava jogando fora a partir do tempo perdido. E essas perguntas começaram de um tempo para cá, nortear os meus horários e trazendo uma diferença radical no pouco que já conseguia adequar. E o que eu, como disse já várias vezes a vós outros, o que estou vos ensinando nessas 17 lições são coisas que antes de fazer aqui, a gente tem aplicado e descoberto isso dentro de casa, dentro da vida. Isso é fundamentalmente importante, porque posso lhes falar daquilo que funcionou para nós, e não daquilo que é teórico apenas. O teórico nem sempre funciona. Portanto, existem algumas considerações a tecer. E a primeira consideração esta noite, a partir dessas perguntas, é: não perca seu tempo com discussões sobre coisas. Repita comigo, por favor: não perca seu tempo com discussões sobre coisas. Provérbios, no capítulo 17, e o verso 1, nos dá uma leve perspectiva sobre isso que vou dizer. Ele diz: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que uma casa cheia de sacrifícios com contenda. Ele está dizendo que tempo desperdiçado é tempo gasto com brigas, com desentendimento, com discussões. Não há nada mais prejudicial, mais ruim, mais terrível, mais drástico do que perder o tempo tão precioso com discussões de coisas. E quase todas as discussões são em torno de coisas. Coisas que dizemos, coisas que fizemos ou coisas que ouvimos. Sempre coisas. Sempre envolvendo coisas. E perceba que gastamos tanto tempo discutindo sobre as coisas, e as coisas continuam sendo coisas. Mas nós herdamos toda a tristeza, a frustração
de ter discutido e nem sempre ter chegado a um denominador comum sobre coisas. Enquanto as discussões tratam das coisas, nós herdamos delas os perigos das frustrações, e que não nos acrescenta coisa alguma. Enquanto a gente está apegado às coisas, a gente não percebe que o tempo que a gente perdeu, ele não mais vai voltar. Se a gente pudesse tentar imaginar o tempo que a gente já perdeu discutindo com a esposa ou com o esposo, de cara virado um com o outro, tempo que a gente já perdeu brigado com um amigo, filho brigado com o pai, pai brigado com o filho. Se a gente fosse contabilizar só o tempo das discussões, alguns estudiosos afirmam que o tempo de estresse gerado por intempéries entre pessoas chega a 20% da vida real de um ser humano. Então é muito tempo. Significa que pelo menos 16 a 18 anos de vida gastamos com discussões sobre coisas. Então é um negócio a considerar. Como podemos jogar fora tanto tempo precioso de vida com coisas que não nos ajudam, que são coisas. Perceba que é uma prática. Nós perdemos um longo tempo discutindo sobre coisas, depois perdemos um longo tempo meditando ou remoendo as discussões sobre as coisas, e depois perdemos um longo tempo tentando consertar as discussões sobre as coisas. É, na verdade? Então diga comigo, um longo tempo discutindo, remoendo e tentando consertar. Se a gente decidir não gastar o tempo discutindo sobre coisas peremptórias e passageiras, esse tempo poderá ser aproveitado de maneira prática em algo construtivo. Mas quando percebemos que isso acontece conosco, aí descobrimos o quantos dias nós perdemos. O apóstolo Paulo até diz: não se ponha o sol sobre a sua ira. Em alguns momentos ele quer dizer que se tiver algum problema, seja com alguém ou com o cônjuge, nunca deve de terminar a noite sem que isso chegue num acordo. E quantos relacionamentos que passam dias e dias de ponta, de virado, de um de rosto para o outro de ira. E quem ganha com isso é o diabo, e quem perde é a gente e o tempo que jogamos fora. E tempo usado em discussões não é tempo aproveitado. Até porque nunca sobra nada de bom em construções de discussões. Há uma segunda consideração. Faça contabilidade do seu tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes, venha comigo, no capítulo 8, o verso 8 diz assim: ninguém há que tenha domínio sobre o vento para o reter. Assim também ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Como não há altas em época de guerra, tampouco a impiedade libertará os que a praticam. O tempo, segundo o que a Bíblia ensina, é o produto mais valioso da terra. Você tem que ter a consciência de que o seu tempo é o produto mais valioso. Sem ele, você não tem vida. Sem tempo, você não ganha dinheiro. Então, o dinheiro não é mais valioso que o tempo. Sem tempo, você não constitui família. Então, tua família se perde em função do tempo. Sem tempo, você não tem sucesso, porque o sucesso depende do tempo que você dedica a ele. Portanto, o tempo é o meu e o teu bem mais valioso que Deus já nos deu. Diga para quem está pertinho de você, você precisa compreender o valor do tempo. É interessante, porque a gente sabe o valor do dinheiro, a gente sabe o valor de um pão, sabe o valor de uma comida, sabe o valor da gasolina, mas raramente a gente passa a considerar o valor do tempo. É, não é verdade? E é interessante que o tempo todo nós estamos pagando pelo tempo.
Você vai num posto de gasolina, você está pagando não só pelo produto, mas também pelo tempo que o cara está trabalhando. Você está pagando pelo tempo dele. Você paga, inclusive, pelo tempo que você respira, o governo cobra de nós. Você está vivo, você está pagando imposto que você vive nessa terra. Então, o tempo todo nós estamos pagando pelo tempo, mas não percebemos o valor que ele tem. Se percebêssemos esse valor, talvez a nossa vida teria, pelo menos, um sentido diferente. Se não, percebam. Como é que eu posso, como que eu consigo aprender a contabilizar o meu tempo? Se eu e você decidirmos investir um pequeno tempo, contabilizando uma parte do seu tempo, você vai perceber algo grandiosíssimo. Sabe? Primeiro, o desperdício de tempo é a primeira coisa. Se você gastar um pouquinho do seu tempo para contabilizar o teu tempo, você vai descobrir isso. Primeiro, o desperdício de tempo que você e eu jogamos fora. Segundo, o valor do tempo que você tem vai ser destacado aí. Terceiro, a importância de economizar o tempo. Você só consegue economizar quando você percebe o quanto que perde. Você só consegue descobrir o quanto que perde quando você passa a ver de fato e verdade o que você faz durante o seu tempo. A gerenciá-lo. Quais são as coisas que a gente produz dentro dele. Então a gente consegue destacar quanto tempo a gente se vai em cada coisa que fazemos. Percebe? Como é que eu consigo fazer essa contabilidade? Tem bastante gente escrevendo, então eu vou tentar ser bem didático. A primeira coisa que eu preciso fazer, são duas, três. A primeira coisa que eu preciso fazer para aprender a contabilizar o meu tempo, diga para quem está ao seu lado, para você memorizar enquanto teu irmão escreve, diga assim: dando valor às coisas que faço nele. Como que eu aprendo a contabilizar o meu tempo? Dando valor às coisas que eu faço durante esse tempo que tenho. Dando valor a cada atividade que eu estou executando. Você está fazendo almoço, que valor você está dando para o almoço? Quanto tempo você está gastando para fazer o almoço? Você foi pagar uma conta, quanto tempo você gastou para ir pagar uma conta? Você dá o valor ao tempo mediante o valor das coisas que você faz. Entende? Segundo, diga comigo, o valor das coisas na minha vida é determinado pela quantidade de tempo que eu invisto nelas. Repita comigo de novo. Por favor, diga. O valor das coisas na minha vida é determinado pela quantidade de tempo que eu invisto nelas. Então, eu até perguntei para minha esposa agora, é exatamente isso. O tempo que você gasta investindo em alguma coisa determina o valor que ela tem para você. Cruel, não é? Vou dizer de novo. O tempo que você gasta com algumas coisas determina o valor que ela tem para você. Vou dizer de novo. O tempo que você gasta em algumas coisas determina o valor que ela tem para você. Então, lá vai as perguntas. Quanto tempo você gasta com seus filhos? Quanto tempo você gasta com a sua esposa? Quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo você gasta com o seu trabalho? Quanto tempo você gasta com sua diversão? Quanto tempo que você gasta diante da TV? Quanto tempo você gasta na internet? Quanto tempo você gasta no WhatsApp? Quanto tempo você gasta no Facebook? Quanto tempo você gasta andando pela vida? Quanto tempo você gasta na frente da televisão só mudando de canal? Tempo. Tudo é tempo. E tudo isso é determinante para cada valor das coisas que ali eu estou fazendo. Quando eu compreendi isso, eu falei, eu tenho que mudar tudo. Precisei fazer uma análise e reconhecer que o meu tempo estava sendo desperdiçado em muitas coisas que não são produtivas e que não resultam em nada na vida. Jogando fora algo tão importante que eu poderia estar aproveitando de uma forma contundente com aquilo que de fato é importante. Então, por favor, põe a mãozinha sobre o ombro de quem está perto de você e diga, isso não é mole. Mas diga, o valor das coisas da minha vida é determinado pela quantidade de tempo que eu invisto nelas. Aí muda a coisa, quanto tempo você investe no teu esposo? Quanto tempo você investe
na sua casa, nos seus negócios, na sua vida, é determinante. Portanto, uma terceira consideração. Diga comigo: se esforce e aprenda a administrar o seu tempo. Moisés, um homem extraordinário, sábio, ele escreveu no Salmo 90, e o verso 12, orando a Deus, ele disse: Deus, ele estava com 120 anos quando escreveu isso aqui. Ele disse: Deus, ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ele achou que ele ia continuar a vida, mas aqui Deus recolheu ele. Ele achou que o tempo dele ainda teria muito para frente. Ele disse: eu quero me tornar sábio agora. Depois de ver 120 anos fazer o que fez, ele entendeu que ele ainda precisava melhorar o tempo e caprichar mais para aproveitar melhor aquilo que restava. Significa que não importa a quantidade de idade que você tem, ainda dá tempo da gente repensar e aproveitar melhor o tempo. Perceba que isso me leva a considerar a nunca gastar o tempo com aquilo que eu não posso aprender. Nunca gaste seu tempo com aquilo que você não possa aprender nada. Isso é uma coisa que coloquei como hábito na minha vida pelo menos de uns 5 anos para cá. Nunca fico em roda de amigos da qual eu não possa aprender coisa alguma. Nunca fico. Nunca perco tempo com um diálogo do qual eu não possa aprender ou ensinar. Se não estiver fazendo as duas coisas, para que eu vou perder o tempo? Você está entendendo? Por quê? Porque o bem mais precioso que eu tenho é esse. E eu perdi tanto tempo que eu podia estar com a minha esposa, podia estar com meus filhos, podia estar com Deus, e perdi com coisas que não me edificou em nada. O pior de tudo é que esse tempo nunca mais volta. Eu até gostaria que voltasse. Se pudesse virar ampulheta e quem sabe voltar no tempo, seria legal. Mas não volta mais. Os meus cabelos não voltam a ficar pretos naturalmente. Não é verdade? Portanto, nunca use o seu tempo naquilo que você não possa frutificar. Isso aqui é tão importante, querido. Primeiro, nunca use o seu tempo naquilo que você não possa aprender. Segundo, nunca use o seu tempo naquilo que você não possa frutificar. Por que você vai investir o seu melhor tesouro em coisas que não vão frutificar em nada? É isso que Jesus se referiu, aquele cara no qual ele acreditou, ele confiou e entregou um talento para esse cara. E esse cara pegou o talento e enterrou. E disse: eu tive medo de ti, eu enterrei meu talento. Aí o Senhor repreende e diz: cara, por que você não pegou meu talento e deu para um banqueiro pelo menos? Pelo menos ia render juros. E aí disse: tira daquele que não tem e entrega para aquele que tem mais. Sabia gerenciar melhor o seu tempo. Perceba que dentro desse esforço para aprender a administrar o meu tempo, segundo Moisés, de acordo com ele me ensina a nunca usar o tempo naquilo do qual eu não possa desfrutar. Então eu preciso que você guarde isso no seu coração. Diga comigo: eu preciso aprender a não gastar o meu tempo naquilo que eu não possa aprender. Segundo, eu não posso gastar o meu tempo. Eu não posso gastar o meu tempo naquilo que não pode frutificar. Terceiro, diga: eu jamais vou gastar o meu tempo naquilo do qual eu não possa desfrutar. Por que você vai gastar um tempo se aquilo não pode produzir alegria para você, não pode te divertir, não pode te fazer aprender, não pode te fazer crescer, não pode te fazer frutificar, vai te fazer sofrer, vai te fazer chorar, vai te fazer angustiar, vai te fazer frustrar? Por quê? Gastar tempo em coisas que não te fazem crescer. Então, nós é que podemos mudar isso, só nós. Essa pessoa bonita e cheirosa que está do teu lado não pode mudar isso para você. É uma decisão pessoal. Eu é que decido se eu quero fazer isso ou não. Entende? É pessoal. As 5 verdades sobre o tempo que rapidamente eu quero te mostrar antes de a gente orar. A primeira verdade: o tempo sempre sobra. A primeira verdade bíblica é que o tempo sempre sobra, mas para nós o tempo sempre falta.
A gente sempre usa essa expressão: não tive tempo, não dá tempo, não tenho tempo. É ou não é verdade? O tempo é insuficiente. Mas a Bíblia me ensina que o tempo sempre sobra. Ele nunca é insuficiente. Ele nunca é pequeno demais. Ele nunca é esgotado em nós. Veja o que Eclesiastes, nas palavras do sábio, que soube aproveitar o seu tempo ao máximo. Eclesiastes, do capítulo 3, e o verso 1, venha comigo na sua Bíblia e acompanhe-me por bondade. Veja o que esse homem tem a nos ensinar sobre o tempo. Ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele diz, por mais que eu possa dizer não tem tempo, ele está dizendo, Deus disse que tem tempo para tudo. Mas o verso 17 ele fala mais. Ele diz: eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para toda intenção e para toda obra. É ele que diz, há tempo. Então eu tenho que aprender a gerenciar o tempo. Por quê? Se você vem comigo no capítulo 9, e o verso 10 do mesmo livro de Eclesiastes, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz, vi algo a mais debaixo do sol. Aliás, o verso 10, desculpa. Ele diz, tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Por que ele está dizendo isso? Porque Deus nunca dá a nós um encargo sem que Ele tenha avaliado o tempo de vida que a gente tenha para que possamos realizar. Deus nunca vai te dar, ou a mim, um encargo que não se encaixa no tempo correto da nossa vida. Não, você tem que entender isso. Deus nunca vai te dar um encargo que não se encaixa no tempo correto da sua vida. Outra vez, Deus nunca vai te dar um encargo que não se encaixa no tempo correto da sua vida. Se Deus te deu uma vida para viver, um ministério para desenvolver, uma família para sustentar, um projeto para ter, um propósito para realizar, Ele sabe que o tempo que Ele te deu de vida é suficientemente necessário para todas as coisas serem cumpridas. Mas por que não cumprimos? Por que muitas pessoas morrem sem realizar as coisas? Porque desperdiçam o seu tempo. A ideia de Deus é que todo ser humano morra extremamente vazio, mas que tenha realizado tudo aqui. De tempo em tempo, já disse isso e repito, e é bom para você aprender. De tempo em tempo, quando a deprê, quando a preocupação, quando, sabe, a neura chega na cabeça da gente, e a gente também pode acontecer isso, e falta o ânimo, isso não é sempre, é de vez em quando, de ano em ano, sei lá. Então eu fecho o gabinete, eu saio de onde estou e procuro um cemitério isolado. E lá eu dou umas voltinhas e fico olhando os túmulos e lendo as plaquinhas que estão ali nos... Como chama aquele negócio lá? Lápides. E aí eu fico pensando, será que essas pessoas aqui fizeram tudo que tinham de fazer? Será que essa gente realizou tudo que tinha de realizar? Ali em frente o Toninho, na Ponciano, eu sou cliente. Eu já conheço vários amigos que estão lá dentro. E eu fico pensando nos caras, será que eles fizeram tudo o que tinha que fazer? E não fizeram justamente porque não souberam gerenciar a importância do seu tempo. Isso é dramático. Há uma segunda verdade sobre o tempo. A primeira é que o tempo sempre sobra. Então eu preciso aprender a dizer para mim mesmo, tem tempo, eu preciso me adequar. E não dá tempo, não tive tempo. Porque é uma afirmação clássica de que eu fui incompetente na gerência do meu tempo. Compreende? Fui desorganizado na gerência do meu tempo. A segunda verdade que a Bíblia me ensina sobre tempo é que o tempo nunca ensina.
Diga comigo, o tempo nunca ensina. O tempo nunca ensina porque ele não é um professor. Se o tempo fosse um professor, não precisava do Espírito Santo para te ensinar. É por isso que você vai encontrar velhos de grande idade estúpidos e jovens de tenra idade sábios. Velhos de cabelos extremamente brancos ou sem cabelos, pobres e jovens ricos. Porque o tempo não é determinante para a sabedoria ou para qualquer outra coisa. Ele não é um professor. Mas ele é determinante para aquilo que eu decido viver e fazer. Perceba o que a Bíblia diz. Eclesiastes, capítulo 4, verso 13. Diz assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de molestar. Então, o tempo nunca ensina. O tempo não. Mas eu preciso aprender a gerenciá-lo para que ele seja um aliado meu. Terceiro, deixa eu correr. O tempo perdido sempre gera uma dívida. Diga para quem está perto de você, aconselhe essa pessoa e diga: o tempo perdido sempre gera uma dívida. O tempo que perdemos, queridos, sem realizar aquilo que fomos feitos para fazer, esse mesmo tempo perdido nos cobra. Porque lá no futuro vai chegar um dia que você quer fazer, mas você não tem mais tempo e nem mais forças. Aquilo que eu desperdiço de tempo agora e eu preciso fazer e não faço, lá no futuro eu vou querer fazer, mas eu não tenho mais tempo para fazer. Então eu sempre, se não contabilizá-lo, eu vou ter dívidas. E sabe de uma coisa, o tempo sempre exige o pagamento de sua dívida, mais cedo ou mais tarde. Olha o que a Bíblia diz. Nós já lemos Eclesiastes no capítulo 3, mas agora olha o verso 15. Diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Deus te deu tantos anos para viver. E nesses anos todos Ele te deu tantos projetos para abençoar pessoas, para salvar vidas, para edificar famílias, para você ser um instrumento de glorificação ao nome dEle. E durante esse período de tempo eu desperdicei a metade dele com coisas inúteis. Então eu estou devedor para com todos aqueles que seriam abençoados por mim naquele propósito pelo qual Deus me criou. E um dia o tempo vai me cobrar. É por isso que tem tanta gente hoje que sofre de angústias por querer fazer as coisas, mas a sua vida não lhe proporciona mais meios para isso, porque o tempo está lhe cobrando a dívida que foi feita lá atrás. A mesma Bíblia, no capítulo 8 de Eclesiastes, diz assim no verso 6 ao verso 8: porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele, visto que não sabe o que há de acontecer. Quem lhe dará a entender o que haja de acontecer? Ninguém há que tenha domínio sobre o vento, como já lemos, para o reter. Assim também ninguém tem o domínio sobre a própria morte. Portanto, se a gente não tem esse controle, se a gente sabe que a nossa vida tem um tempo limitado, e que durante esse período de vida nós somos gerados para resolver o problema de alguém, e essa é uma verdade absolutamente gritante. Você não está aqui por acaso. Você foi gerado para resolver um problema de alguém. Deus te colocou na terra para resolver o problema de alguém. Você não está aqui para resolver o seu problema. Eu preciso que você chacoalhe o ombro de quem está perto de você e diga isso para essa pessoa. Diga: você não está aqui para resolver os seus problemas. Você está aqui para resolver os problemas de alguém. E alguém vai resolver os seus problemas. Deus trabalha assim. Ele fez você para resolver o problema do teu irmão. Ele fez o cara que é mecânico para resolver o problema seu que não é mecânico. Ele fez o cara que é médico para resolver o problema daquele que está doente que não é médico. Ele fez o médico para cuidar do mecânico, ele fez o mecânico para cuidar do advogado, fez o advogado para cuidar do professor, fez o professor para cuidar do seu filho, fez o seu filho para cuidar do seu pai, e assim por diante. Tudo
o mundo é interligado na gerência de Deus e, portanto, tem um tempo determinado para o cumprimento de todas as coisas. E a gente tem que entender isso. Senão, nosso futuro está comprometido. Quarta consideração, ou quarta verdade sobre o tempo, são 5. Repita comigo assim, para você se avivar. Diga: o tempo nunca dá um tempo. Parece óbvio, parece clichê, mas é importante. Se tem uma coisa que não espera ninguém, é o tempo. Você não consegue dizer para um tempo de santo: dá um tempinho aí. Você consegue dizer para qualquer pessoa: espera um pouco, dá para resolver amanhã? Mas você nunca consegue dizer para o tempo: dá para parar o relógio? Porque o tempo nunca vai te ouvir, nunca vai te respeitar. Significa que o que eu tenho que fazer hoje não fiz, perdi o tempo. Se o tempo nunca espera, ele sempre avança. Então, se temos algo que temos que fazer nesse período, é aprender a considerar o tempo. E se não considerarmos, continuaremos perdendo ele. Olha o que a Bíblia diz. No capítulo 9, e o verso 11 de Eclesiastes. Ele diz assim: vi algo mais debaixo do sol. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte ocorrem para todos. Deus está dizendo: eu te dei sorte, tempo ou favor, e tempo ou oportunidade, e tempo a todos. Então eu nunca posso olhar para o Palazão e dizer: Deus favoreceu mais o Palazão do que a mim. Fulano está melhor do que eu, porque Deus abençoou ele mais do que a mim, deu a ele mais sorte do que eu. Deus não joga dados. Quem disse isso foi Albert Einstein. Deus não trabalha com será, com é possível, vou tentar. Não, Ele não faz nada do que não seja aquilo que Ele sabe que vai dar certo. Portanto, todos nós aqui estamos enquadrados dentro de algo que Deus acredita que naquele período de tempo é suficientemente bastante para que eu e você tenhamos o sucesso nele. Uau, vocês estão quietos hoje, meu Jesus. Quinta verdade: o tempo sempre será seu melhor aliado. Diga para quem está perto de você: o tempo sempre será. Outra vez. Por quê? Porque o que você tem agora é o tempo. O que você tem agora? Você não tem mais nada se não for. Aí você diz: eu tenho dinheiro. Não, você não tem, se você não tiver o tempo. Então a única coisa que eu tenho agora é o tempo. E ele é o meu e o teu melhor aliado. É por essa razão que eu preciso pensar. Todo momento eu preciso pensar, no tempo que eu tenho agora, o que eu vou dizer ou o que eu vou fazer. Porque o que eu vou dizer agora e o que eu vou fazer agora é determinante para o tempo que eu terei amanhã, se eu tiver. Pois o que eu faço agora determina o meu futuro. Seja céu, seja inferno, seja vida, seja morte, seja bênção, seja maldição, seja alegria ou seja dor. Então tudo que você tem é agora. O seu tempo é o agora. Isso é muito interessante, porque se o tempo é meu aliado, então o que aconteceria se ele se tornasse meu inimigo? Então a Bíblia diz: nunca faça do tempo seu pior inimigo. Olha o que o Moisés escreve por bondade. Volta lá no capítulo, no Salmo 90.
Estou terminando, queridos, por favor, tenha essa misericórdia de mim. Verso 9 e o verso 10. Todos os nossos dias vão passando na sua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Essa é a vida. O Salmo 39, muito interessante, diz assim, e o verso 5: mediste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti, e todo homem é como um sopro. Faz assim comigo. Passou a tua vida. Entende? Passou-se a vida. Então, se tem uma coisa que a gente tem que considerar, é o tempo. E por que eu não posso me tornar inimigo do tempo? Porque ele será um inimigo do qual você não pode controlar. Existem inimigos que são bons até que estejam perto de você, que te ajudam no sucesso. Existem inimigos que fazem você crescer. Você tem que tomar atitudes para que ele não sucumba a você. Então é bom ter alguns inimigos, mas ter o tempo como inimigo é ruim, porque é o único inimigo que você não pode controlar. Isso é terrível. Segundo, ele será um inimigo imprevisível. Você nunca consegue prever o que vai ser daqui a 30 segundos. Consegue? O que você vai fazer daqui a 10 minutos? Tiago disse certa vez: por que vocês dizem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sendo presunçosos quanto o dia de amanhã? Não sabeis vós que o dia de amanhã não vos pertence? Então digais vós outros, se Deus quiser eu farei, se Deus não quiser eu não farei. Porque disse ele, a vida não vos pertence. O tempo, portanto, precisa ser gerenciado. Se você e eu permitirmos que ele se torne meu inimigo, nosso inimigo, ele se tornará um inimigo mortal. E pior, ele se fortalece a cada minuto que eu o perco. Quanto mais eu perco o tempo, mais ele se fortalece. O tempo não usado por mim é um tempo guardado por ele. Então perceba que isso é tão veloz. E eu quero só terminar, te dar 3 conselhos sobre o tempo. E eu vou pedir que você aconselhe quem está perto de você. Eu disse na lição passada que todo conselho só é um conselho quando você decide segui-lo, senão ele é apenas uma sugestão. Diga comigo, por favor, todo conselho só é um conselho se você decidir segui-lo, senão ele é apenas uma sugestão. Então, eu vou te dar 3 sugestões aqui que, se você quiser, transforme em conselho. A primeira: use o seu tempo da melhor maneira possível. Use o seu tempo da melhor maneira possível. Eclesiastes, no capítulo 9, verso 8 e 9, nós já lemos, nos ensina de maneira prática como eu posso usar o meu tempo da melhor maneira possível. Eu vou te dar 3 coisas disso. A primeira, diga comigo: use o seu tempo com quem você ama. Use o seu tempo com quem te ama. Use o seu tempo com quem vai te amar. Com quem você ama, com quem te ama, com quem vai te amar. Primeiro, use todo o seu tempo com quem você Segundo conselho, melhor, segunda sugestão: use o seu tempo de forma mais produtiva possível. O pregador de Eclesiastes diz no capítulo 11, ele ensina-nos de maneira tão linda, do verso 4 ao 6, ele diz: quem observa o vento
nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires o teu pão, a tua mão, pois não sabes qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Use o teu tempo da melhor maneira possível. Por que eu preciso fazer isso? Guarde isso aqui no seu coração. Uma ideia, uma boa ideia, não há 51. Uma boa ideia nasce em 30 segundos. Cientificamente provado. Uma boa ideia nasce em 30 segundos. Uma criança é gerada em 11 segundos. Uma vida é gerada em 11 segundos. Enquanto que uma ideia leva 30 segundos para ser gerada. Diga comigo, por favor. Uma boa ideia nasce em 30 segundos. Uma vida é gerada em 11 segundos. Mas o meu futuro é decidido agora. Terceira sugestão. Use o seu tempo, diga comigo, use o seu tempo de maneira que não venha arrepender-se quando não o mais possuir. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, e o verso 13, ele diz algo muito lindo. Diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O tempo que temos hoje é o melhor presente que Deus nos deu. Se a gente aprender isso hoje, sabe? Então, às vezes a gente diz: Senhor, agora não dá tempo de eu fazer isso para ti. Não vou fazer nada para Deus agora porque não dá tempo, eu tenho que construir meu futuro. Quando o teu futuro chegar, você vai querer fazer as coisas para Deus e não vai mais ter tempo para isso. Entende? O tempo que Deus está nos dando é agora. Então é hora de começar a reorganizar o futuro. E esse cara, o pregador de Eclesiastes, eu quero terminar lendo a você isso aqui. Muito, muito interessante isso aqui. Eu vou ler numa versão, nova tradução na linguagem de hoje, porque aí eu não preciso explicar, por causa do tempo que eu não tenho mais. Aqui o negócio já, o ponteirinho zerou. E na linguagem de hoje, ele fala para a gente observar e fazer tudo que a gente pode fazer da melhor maneira, pela qual a gente não venha se arrepender no futuro. Por quê? Ele diz assim: lembra-te do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Eu vou mudar isso aqui agora, pedindo licença ao Espírito Santo. Vou dizer: lembra-te do teu Criador enquanto você ainda está vivo, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar. Eu não cheguei lá ainda não. Então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. Seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas.
Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra. Quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte, então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o espírito voltará para Deus, que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Então não gaste o seu tempo correndo atrás do dinheiro. Deixa Deus colocar o dinheiro na tua mão para servi-lo. Não gaste a sua vida correndo atrás das coisas. Gaste a sua vida correndo atrás de Deus, que te dará as coisas. Sabe? Invista tudo o que você puder naquelas pessoas que estão ao seu lado, que te amam e que cuidam de você. Porque no final da sua vida elas são as únicas que irão sobrar. São as únicas que irão me suportar e te suportar. Hoje você pode estar bem, mas você não sabe como vai amanhecer amanhã. Hoje você pode estar sorrindo, mas você não sabe se amanhã você vai amanhecer chorando. Isso não é uma profecia ruim. Isso é a vida. Então aprenda a valorizar o que você está tendo agora. O momento que você está tendo agora. O tempo que você está tendo agora. Se eu tivesse feito isso, tivesse descoberto isso há pelo menos 10 anos atrás, como minha vida e da minha esposa seria outra. Como com os meus filhos nós seríamos outros. Mas nós sofremos para aprender o que chegamos até aqui. Então não jogue fora a oportunidade que Deus está tendo de te ensinar agora e aprender. Tem gente que prefere passar 30, 40 anos estudando para aprender algo. Mas a Bíblia me ensina que o sábio senta aos pés daquele que aprendeu em 30 anos para que aprenda em 30 minutos. Então seja sábio, esteja em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar com você esta noite. E o meu conselho para a oração, eu comecei essa série dizendo a vocês que se nós quisermos um sucesso abençoador, nós podemos ter, fazendo o que Jesus fez. Jesus pediu e o Pai concedeu que o Espírito Santo viesse sobre ele e lhe desse todas as suas virtudes. E o ministério de Jesus foi composto de 7 coisas poderosas que qualquer um de nós aqui pode obter na vida. E se eu e você quisermos um futuro abençoador, eu vou lhe convidar a obter estas coisas que o Espírito Santo deu a Jesus, mas que está à disposição sua também. Jesus teve um ministério de sucesso maravilhoso, porque ele mesmo diz em Lucas 4,13: o Espírito do Senhor está sobre mim. O mesmo Espírito que estava em Jesus, que fez o ministério dele crescer, é o mesmo Espírito que não está sobre você, mas está em você. Eu vou dizer de novo: o mesmo Espírito que estava sobre Jesus para fazer o ministério dele ser um sucesso, é o mesmo Espírito que está aí dentro de você para fazer você ser um sucesso. Então você pode invocá-lo e pedir a ele que a mesma unção que estava sobre Jesus venha sobre a sua vida. E a unção que estava sobre Jesus é essa: o Espírito do Senhor. Ele chama de Espírito criativo. A criatividade de Deus para te dar ideias, te dar planos, te dar coisas revolucionárias. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Essas 7 coisas podem estar na sua vida, no seu negócio, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Tudo na sua vida pode ser nutrido por essas 7 unções do Espírito Santo. Ele pode fazer você se tornar uma das pessoas mais influentes do mundo, mais abençoadas do mundo. Pode fazer você ser um instrumento de cura para esta cidade, de cura para esta nação. Pode fazer a sua vida ser um sucesso do dia para a noite. Ele é capaz e Ele o fará. Por isso eu quero orar com você. Eu peço que você incline sua cabecinha, feche seus olhinhos. E se você quiser pedir ao Pai que isso que vos ensinei, essa ideia de gerenciar o seu tempo, de aprender a administrar o seu tempo, é difícil, mas peça ao Espírito Santo
e diga a Ele: Senhor, me dá a sua sabedoria para me aprender a gerenciar o meu tempo. Me dá a sua inteligência para me aprender a governar o meu tempo. Me dá o seu conselho para me aprender a entender as coisas do meu tempo. Me dá a sua inteligência para aprender a cuidar do governo do meu tempo. Peça a Ele, e esse mesmo Espírito virá sobre você, o Espírito que estava sobre Jesus. Pai querido, agora eu oro com a tua igreja, eu dou a eles esta noite a tua instrução, a tua palavra, pura, simples como ela é. E eu espero em ti, Senhor, que ela tenha realmente achado lugar nos coraçõezinhos que estão aqui esta noite, e esse lugar encontrado possa redundar em tamanha bênção, que faça essas pessoas crescerem e desenvolverem suas vidas e ministério, seus negócios, suas empresas, suas casas, suas famílias. E que o Espírito do Senhor, o Espírito que estava sobre Jesus, a unção que estava sobre Jesus, venha sobre essa igreja, Senhor. Venha sobre essas pessoas que estão com fome de entender e de crescer e de alcançar um sucesso em Ti, e de ser aquilo que o Senhor quer que eles sejam, no tempo que o Senhor planejou para eles serem. Porque acredito que esse é o tempo, e o Senhor nos trouxe todos aqui para este lugar, para sermos um em Ti, para crescermos em família, crescermos como um corpo e ser um instrumento de cura para esta cidade. Então, Senhor, eu lhe peço agora, enquanto essa canção for ministrada e que seus filhos se confraternizarem uns com os outros, Pai, que o teu espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de inteligência, de conhecimento, de temor do Senhor e o espírito criativo de Deus venha sobre essas pessoas, Pai, e eles possam ser amplamente abençoados, eles possam ser amplamente cheios de Ti, as suas vidas possam ser modificadas, e o futuro deles seja decidido agora, e o futuro deles possa ser mudado agora, e o tempo possa ser aproveitado a partir de agora, e que tudo possa ser desenvolvido a partir de agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.